Nós vamos ouvir a palavra do Senhor agora. E eu queria que você que tem uma Bíblia abrisse no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos do 33 até o 38. Se for sua Bíblia ainda no formato de livro de papel, né, abra. Se for no aplicativo, acesse. Lucas 19, 36 a 38. Você deve saber, certamente, foi noticiado na televisão, internet. Você, embora a gente esteja vivendo aí um período muito atípico, né, em que as datas não fazem muita diferença na vida da gente, em que as datas não estão mais muito, como eu vou dizer, forte, né, as comemorações e tudo, mas você deve saber que nós começamos hoje a Semana Santa, né? Hoje por exemplo, o Domingo de Ramos, né? Aquele domingo tradicional em que as pessoas vão à igreja levando seus ramos, levando suas plantas, né? Levando aí seus pedaços de palmeira, né? Aí para começar a Semana Santa, para iniciar aí a Semana Santa. E hoje nós vamos falar também exatamente sobre isso, sobre o Domingo de Ramos, né? Então, se você que já pegou a sua Bíblia e abriu, acompanhe conosco a leitura e diz assim: E indo ele, a leitura de Lucas 19, 36 a 38. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, porque por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Que texto maravilhoso, né? A entrada triunfal de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém marca o início da Semana Santa no Domingo de Ramos, em que Jesus Cristo parte para a sua última semana dessa primeira fase do seu ministério, né? Do ministério terreno. Jesus Cristo parte para esta última semana. Ali em Jerusalém, ele seria preso, capturado, seria açoitado, seria crucificado, né? E estaria trazendo aqui para nós a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé, né? Estaria trazendo aí a esperança da vida eterna para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Voltando ao texto, queridos, vamos ouvir mais um louvor e daqui a pouco eu volto, em Meus nome de Jesus, tá? queridos, graça e paz, ou paz seja convosco. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar a Deus. Quero louvar a Deus com a música que se diz Tremenda Graça. Essa música tem abençoado muitas vidas, né? Então vamos adorar o Senhor? Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Mais forte, o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis.
Pois é, irmãos, tivemos aqui uma dificuldade técnica, estávamos tentando resolver aqui, mas eu acho que nós já conseguimos resolver agora, graças a Deus. E assim, eu espero que a gente não tenha mais surpresas nesse momento, né? Vamos continuar, então, nosso culto. Estávamos na palavra, estávamos aqui conversando sobre a última semana de Jesus Cristo, e o texto que nós lemos é exatamente a entrada triunfal. Eu vou pedir licença para vocês mais uma vez, para a gente fazer a leitura novamente, tá bom? Assim a gente retoma a linha de raciocínio, tá? Vamos ler, diz assim: E indo ele, estendiam no caminho suas vestes, e quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Amém? Graças a Deus. Agora sim, irmãos, o texto que nós lemos já repetindo, né? Fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aquelas pessoas que estavam ali reconheciam Jesus Cristo por muito que ele havia falado, por muito que ele havia feito, pelos seus milagres, pelas obras, pelas curas, pela libertação, pela ressurreição de pelo menos 3 pessoas mencionadas nos evangelhos, né? Pela autoridade, pela forma com que ele falava, com que ele apacentava aquelas ovelhas e aquelas pessoas que estavam ali. Aquele povo vivia, irmãos, em um período político muito difícil, muito complicado. Estavam sob o domínio do Império Romano e, para além disso, os seus líderes locais estavam envolvidos nas mais diversas corrupções, as pessoas estavam muito voltadas para os seus próprios interesses, para os seus próprios desejos, desígnios, enquanto a população sofria com impostos, falta de segurança, falta de saúde, falta de educação. E isso não estou me referindo ao dia de hoje, eu estou me referindo àqueles dias, né? Mas, passados os 2000 anos, nós percebemos que as coisas não mudaram muito, continuam do mesmo jeito. Por isso, é tão relevante a mensagem dessa entrada de Jesus, desse momento em que ele entra em Jerusalém. Por isso é tão relevante isso para nós, para o nosso entendimento, para que a gente se situe dentro de um projeto, de um plano, dentro de uma obra que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. O texto diz que Jesus Cristo, então, pede aos discípulos que tragam um jumentinho, e eles o trazem e colocam ali as suas mantas sobre o jumentinho para que o próprio Senhor possa sentar sobre ele. E o texto diz que ele vai descendo e as pessoas então começam a aclamá-lo rei, a louvar, glorificar, exaltar e aclamar o Senhor Jesus como seu rei. E tudo isso, meus irmãos, não era pelo entendimento que eles tinham acerca do próprio Senhor Jesus Cristo, mas era pelas suas necessidades imediatas, pelas suas necessidades mais urgentes, você está entendendo? Um povo que estava dominado e subjugado pelo Império Romano, isso porque já há alguns anos atrás, estavam no exílio babilônico, depois libertos pelo Império Medo-Persa, voltam para a reconstrução,
né? E passam aí mais um tempo sobre o Império Grego e agora debaixo das rédeas e do domínio do Império Romano. Então, há muitos anos, eles não sabiam o que era ter liberdade, o que era ter autonomia, o que era ter uma nação livre, né? Estavam passando por todos esses sofrimentos, era grande o desejo deles de terem sua liberdade, de viverem independente, de terem uma, uma, uma nação, né, livre, e viram em Jesus Cristo a oportunidade dele se lançar contra os seus inimigos, a fim de lhes dar a vitória, a fim de lhes dar esse reino, a fim de lhes dar essa nação livre. Então, diante de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo demonstrou em seus 3 anos de ministério, com curas, com libertações, com ressuscitações, com palavras de autoridade, confrontando os fariseus, confrontando os líderes religiosos da época, eles então tiveram esperança de que chegou o momento em que um rei surgiria e libertaria o povo dos seus algozes, dos seus colonizadores, né? Vamos dizer dessa forma. Irmãos, a forma como Jesus Cristo foi recebida na entrada da cidade, a descida da cidade, não revela a verdade espiritual do reino, revela a ideia que o povo tinha do reino. E aqui eu quero conversar com vocês hoje porque me chama a atenção que nós estamos tentando aclamar Jesus rei da nossa vida, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, do mundo, tentando aclamá-lo rei, não pela ideia, pela visão de reino do próprio Senhor Jesus Cristo, do próprio Deus. Nós estamos aclamando o Senhor rei pela nossa ideia de reino. Jesus Cristo, ele ensinando às pessoas e a nós, claro, a oração do Pai Nosso, ele diz que a gente deve clamar: venha a nós o teu reino. Jesus Cristo, quando da grande comissão, ele disse: vão e anunciem às pessoas que é chegada a elas o reino de Deus. Então, as pessoas elas tinham e têm uma ideia equivocada do que é o reino de Deus. Então, quando Jesus Cristo descia, montado naquele jumentinho para a cidade, e as pessoas lançaram ao chão suas roupas, e aqueles que não tinham outra coisa de honrar a Jesus Cristo, cortaram os ramos e jogaram também os ramos e forraram o ramos para fazer um cortejo para a passagem de Jesus Cristo e clamaram a Jesus Cristo, e aclamaram, melhor dizendo, Jesus Cristo como rei. Eles estavam fazendo sob a sua ótica e também estavam fazendo com base na sua própria necessidade. Você está entendendo? Ali eles estavam aclamando Jesus rei para que suprisse a sua carência, a sua necessidade, enquanto que Jesus Cristo, em muitos momentos, disse que o seu reino não era deste mundo, que o seu reino não era como nós pensávamos, que o seu reino não era carnal, que o seu reino era espiritual, e assim por diante. Mesmo assim, aquelas pessoas tomaram aquela atitude. E tomaram aquela atitude devido à sua carência, devido às suas necessidades e devido também à sua ignorância, à sua falta de conhecimento. Pois bem, hoje nós estamos passando por momentos difíceis, não somente
na nossa nação, cidade, estado, nação, mas também no mundo inteiro, momentos de muita dor, muita dificuldade. E nós temos a tendência de nos voltarmos ao Senhor, não deve ser diferente de forma alguma, temos a tendência de voltarmos ao Senhor, invocarmos a sua atuação na nossa vida, mas esperando que Ele ministre, interfira e atue dentro desse mesmo espectro humano de governo. A gente ainda age hoje como agiam ou como agiram aqueles que estenderam suas vestes e estenderam os ramos das palmeiras ao chão, aclamando Jesus como rei, pedindo, tendo esperança que ele interferisse ali naquele governo humano, desse um jeito no Império Romano, resolvesse a sua situação de nação, de pátria, desse a liberdade, a libertação que eles tanto queriam, pudesse de alguma forma agir ali naquele governo e mudar a realidade, aquela realidade dura, aquela realidade difícil que eles estavam vivendo naquele momento. Hoje, infelizmente, a gente ainda percebe que existem muitas pessoas que clamam ao Senhor Jesus, que invocam o Senhor Jesus Cristo, que aclamam o Senhor Jesus Cristo, Rei, para vir intervir nos governos deste mundo, como se o Senhor Jesus Cristo fosse destituir presidentes, ditadores, primeiros ministros e qualquer outro tipo de liderança que exista pelo mundo afora, e ele assumisse o governo, assumisse a administração dessas nações, desses povos, de todos esses lugares, para resolver os seus problemas temporais, os seus problemas desse mundo, os seus problemas desse espectro. Quando Paulo disse que a gente tornaria os mais miseráveis de todos os homens se esperássemos em Cristo somente para este mundo, estava exatamente envolvendo isso, essa ideia de que o reino de Jesus Cristo, o reino de Deus, não é para este mundo, não é deste mundo. Embora nós vivamos no reino de Deus, vivamos nesse reino no espectro espiritual, desfrutamos muito do que esse reino possa fazer na nossa vida hoje. Em termos de milagres, de sinais, Deus nunca deixou de agir. Deus nunca deixou de mudar a vida da gente. Deus nunca deixou de nos abençoar. Mas daí temos a esperança de que o Senhor Jesus Cristo venha para acabar com esses governos, mudar essa forma de governo, resolver essa estrutura humana, né, viciada, pecadora que está aí. Isso não vai acontecer, meus irmãos. Isso não vai acontecer. Nós, às vezes, somos muito inocentes quando não desconhecedores de que esses governos permanecerão, alguns bons, outros mais ou menos, outros péssimos, permanecerão até a volta do Senhor Jesus Cristo. A gente não vai, agora, de uma hora para outra, começar a buscar a Deus, e Deus vai resolver, vai solucionar o problema dos governos, o problema do mundo, o problema... Não é assim que a coisa vai acontecer, a gente sabe disso. Basta ler a palavra. A gente sabe que os governos, o mundo jaz no poder do maligno e seus governos também. A gente sabe que o ser humano é falho, o ser humano é pecador. A gente sabe que o ser humano, enquanto agente de poder, ele se vende, ele se compra. A gente sabe
quão negociáveis são o ser humano no que diz respeito ao poder. Enquanto estivermos aqui, isso vai acontecer. A gente já tentou muito, despertamos há algumas décadas, poucas décadas, diga-se de passagem, até porque a democracia nesse país é muito recente, e a vida da igreja na democracia desse país é mais recente ainda. Despertamos poucas décadas a votar com consciência, a escolher agentes, né, a delegar mandatos a pessoas que minimamente compreendam, minimamente creem como a gente. A gente despertou isso há pouco tempo, mas nessa pouca experiência que a gente tem, né, nesse meio, nessa forma de ação, de agir, a gente tem visto que as pessoas se corrompem, as pessoas se vendem, a sanha pelo poder, ela contamina até aqueles que são da mesma fé que a gente, infelizmente. Infelizmente, essa é uma grande verdade. Então, a gente fica tentando invocar o Senhor, clamar o Senhor e dizer: Senhor, agora o Senhor vai reinar, vai governar sobre esse estado, vai governar sobre esse país. Às vezes, eu vejo, por exemplo, prefeitos, governadores que aceitam, ganham, e aí numa atitude de gratidão, não sei se genuína ou fingida, não é da minha conta, pegam ali, fazem um culto de entrego este governo, essa administração a Deus, como se Deus agora fosse assumir aquilo ali, e a gente vê que as coisas funcionam tudo errado do mesmo jeito. E não é para menos, não será diferente. Nós continuamos atraindo e aclamando o Senhor Jesus Cristo para governar nesse que não é o seu reino. Jesus Cristo, ele governa no seu reino, no reino que não é deste mundo. Você entende? A palavra, ela dá bons conselhos para a gente com respeito à nossa vida enquanto cidadãos. Primeiro, orar pelas autoridades, clamar, pedir que Deus as abençoe, orar pela paz do lugar onde estamos. Todos são conselhos maravilhosos e que devem ser seguidos e que nós devemos fazer sim, porque temos essa autoridade espiritual, você está entendendo? Mas preste muita atenção. Isso não resolverá o problema do mundo. Não resolverá. Não vai mudar nada no sentido desses governos humanos, corruptos, falíveis. Isso não vai acontecer. Não se iluda em nome de Jesus. É claro que eu vou dizer, na época em que Paulo diz para Timóteo: olha, Timóteo, chame o povo, ore por aqueles que estão em ascensão, que estão em eminência, os governadores, as pessoas que governam, as pessoas... Ele disse isso porque naquele tempo, né, ninguém ascendia ao cargo por voto. Se fosse no dia de hoje, ele diria assim para Timóteo: Timóteo, vamos orar pelos que estão em eminência e vamos aprender a votar bem, aprender a votar certo, vamos dar um pouco de consciência política para os nossos irmãos, para que eles votem de forma correta e que escolham pelo menos pessoas de caráter, pessoas na medida do possível honestas. E aí a gente vota, coloca lá essas pessoas e vamos continuar orando por elas. E de repente as coisas tendem a melhorar um pouco mais. Esse talvez fosse o conselho dele nos dias de hoje. Mas não se iluda, queridos. Assim como tem joio no meio do trigo dentro da igreja, no mundo, na política, é muito pior. Na política não tem o joio no meio do trigo, tem o trigo no meio do joio. A regra é o joio na política. Nessa vida pública, nesse governo, nessa sanha de poder, nesse jogo de poder que tem por aí, existe sim o joio como a regra e o trigo que a gente
vota e coloca, ou que de repente chega lá por alguma outra razão. Uns e outros chegam ali. Isso sim acontece. Mas não se engane. Não vai mudar muito. Você está entendendo? As coisas. O governo do mundo é esse governo corrupto. O mundo está indo assim de mal a pior. E nós temos que aprender a viver nesse mundo fazendo parte do reino de Deus. Aí sim, queridos. E esse é o ponto principal. Ao invés de nós deitarmos nossas vestes e os ramos para Jesus passar e desejar que ele venha governar sobre esses governos mundanos, sobre esses governos atual corrupto, nós devemos lançar nossas vestes, lançar o nosso coração, nos colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, venha reinar em nós. Nós é que fazemos parte do seu reino. Nós é que somos seus súditos. Venha reinar na nossa vida. Que o seu governo seja sobre a nossa vida. No nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir, no nosso reagir, no nosso comportamento com o próximo, no nosso amor ao próximo. Que a tua lei seja a nossa lei, que a tua forma de viver seja a nossa forma de viver. É isso que é assim que a gente vai fazer a principal diferença nessa vida. Não é pedindo que o Senhor venha e governe no lugar desses governantes. Eu fico imaginando, olha, quantas vezes crentes já foram enganados porque surgiu um pilantra dentro de uma igreja dizendo que era o candidato da igreja e depois se tornou um estorvo. Um estorvo. Infelizmente. Porque nós temos essa ilusão de que não, a gente vai colocar lá e Jesus vai governar. Vamos colocar alguém que seja da nossa religião, da nossa fé, porque Jesus vai governar lá. Não é assim, meus irmãos. Nunca foi, nunca será. E algumas pessoas, às vezes, erroneamente se apegam, não, toda autoridade é constituída por Deus. O princípio de autoridade é constituído por Deus. A ideia de autoridade é constituída por Deus. A ideia de hierarquia é constituída por Deus. Mas as pessoas que ascendem a essas posições, muitas delas, eu digo a maioria, inclusive, não são. Não são, não se engane, não se iluda nesse sentido. Não se iluda nesse sentido. Né? Nem autoridade eclesiástica, nem autoridade governamental. Não pense você que, de repente, as pessoas não chegarão ali por meios escusos. Deus é que botou a pessoa lá. Não. Quem botou as pessoas lá foram os mais diversos fatores, que não é o tema dessa mensagem aqui. Já estou até tentando evitar, porque eu quero sair desse lado, deixa eu voltar para o que realmente nos interessa. Que o que nos interessa é exatamente lembrarmos deste dia, de Domingo de Ramos, em que as pessoas colocavam ali suas roupas, colocavam os ramos ali, preparavam o cortejo para Jesus chegar, para passar, e aclamavam Jesus como rei, só que aclamavam Jesus como rei numa ótica errada, de uma maneira errada. Nós temos que aclamar Jesus como rei da nossa vida. Que o seu reino venha sobre a nossa vida. Que ele reine sobre nós, sobre o nosso viver como um todo. Não é, queridos, que Jesus venha governar o mundo, mas nos governando a sua igreja, governando os seus santos. Jesus muda esse mundo, Jesus transforma esse mundo, Jesus dá um pouco de alento, dá um pouco de aquilo que aquelas pessoas em Jerusalém estavam desejando, preste bem atenção, aquilo que aquelas pessoas em Jerusalém estavam desejando, quando aclamaram Jesus rei e queriam que ele assumisse aquele trono humano ali, elas conseguiram, quando a igreja foi estabelecida e o reino de Deus se estabeleceu através de sua igreja e do seu povo.
porque as pessoas tinham onde se alimentar, onde se agasalhar, onde ter conforto, onde receber oração para cura, onde receber oração para libertação. Você está entendendo? Aquilo que as pessoas estão procurando, aquilo que o ser humano, a justiça que o ser humano quer, a segurança que o ser humano deseja, a paz que o ser humano almeja, todas essas coisas, elas são garantidas dentro do reino de Deus. Embora estejamos em um mundo de caos, embora estejamos em um mundo enfermo, embora estejamos no mundo de governos humanos corruptos, embora estejamos no mundo de autoridades erradas, embora estejamos vivendo nessa situação de pandemia, mas cada ser humano que está dentro do reino de Deus, que vive no reino de Deus, tem todas as garantias que ele gostaria de ter dentro do governo humano. A paz, a segurança, a justiça. O Senhor tem para a gente, o Senhor dá para a gente, o Senhor ministra sobre a nossa vida. Que a gente estenda não somente as vestes nossas, que a gente não estenda somente os ramos, mas estendamos o tapete do nosso coração para o Senhor Jesus passar, para o Senhor Jesus reinar, que ele venha reinar sobre a nossa vida. Porque o seu reino, no seu reino, a justiça, a amor, a paz, no seu reino a bênção em nome de Jesus. Meus irmãos, que esse domingo, hoje, estejamos abrindo o nosso coração e a nossa vida para dizer: Hosana, Hosana, bendito seja o que vem em nome do Senhor. Mas para governar o mundo? Não, para governar a minha vida, para governar a sua vida. Que a gente clame, que a gente estenda os ramos, que seja um domingo de ramos, um domingo especial, em que a gente invoque o Senhor Jesus Cristo como Rei da nossa vida. Porque é assim que importa que a gente faça. É assim, é desse jeito que a gente tem que viver. E quanto ao reino mundano, e quanto ao reino humano, a gente continua fazendo o que é a nossa obrigação. Oremos por eles, intercedamos por eles, e quando pudermos, escolhamos pessoas melhores. Quando pudermos, quando tivermos a chance, sejamos inteligentes para fazer melhores escolhas. Mas, para além disso, a nossa função é: Senhor, venha a nós o teu reino sobre a nossa vida. É o que importa para a gente, é sobre a nossa vida. Porque eu sei que o Senhor reinando na minha vida, o mundo passará, todas as coisas passarão, mas eu, no Senhor, permanecerei, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Eu queria que você, mais uma vez, fechasse os seus olhos. Queria que você, mais uma vez, curvasse a sua cabeça aí onde você está, em nome de Jesus. E orasse junto comigo hoje, nesse momento. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço a Ti pela Sua palavra, que muito tem nos falado e nos ensinado. E muitas vezes, meu Deus, a gente toma de forma parcial e negligenciamos as verdades espirituais contidas nela. Hoje, meu Deus, ouvimos da nossa necessidade de aclamar o Senhor Rei, não sobre esse mundo, sobre os governos deste mundo, mas aclamarmos o Senhor Rei sobre a nossa vida, individualmente. Porque somente assim conseguiremos, meu Deus, aproveitar, vivenciar as maravilhas, as bênçãos do seu governo. Fazendo parte do teu reino, a gente desfruta dos benefícios
do seu reino. O seu reino que não é pão, que não é bebida nem comida. O teu reino que não é para este século, que não é para este espectro. O teu reino que é para a eternidade produz em nós hoje, ainda aqui, os benefícios da cura, da libertação, da paz, da provisão, da proteção. O teu reino promove a justiça que tanto a gente clama, que tanto a gente quer, que tanto a gente deseja, e que esses reinos mundanos e humanos nunca poderão nos dar. Que cada um dos meus irmãos que ouvem essa oração, que ouviram essa mensagem, possam ansiar, meu Deus, por viver o teu reino, por pertencer ao teu reino, e que a tua obra seja feita nesse mundo pelo teu reino, através de cada um dos membros deste reino, de cada um dos membros da tua igreja. Que o Senhor promova às pessoas, meu Deus, aquilo que elas tanto esperam do reino humano, que o Senhor promova pelo seu reino agindo através de cada um de nós, através da tua igreja. Eu peço, meu Deus, a tua bênção. Eu abençoo os meus irmãos e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Que a gente almeje esse reino na nossa vida. Que isso faça diferença para a gente. Em nome de Jesus.